A gente tem uma questão no cérebro autista que é dificuldades nas áreas de atenção. Além de toda a questão do sensorial, que eu já expliquei para vocês, a gente também tem a questão atencional. A gente acha que a atenção é uma coisa só, mas as áreas cognitivas de atenção, elas são divididas em vários tipos de atenção. Tem atenção dividida, tem atenção compartilhada, tem atenção sustentada. A atenção dividida é quando eu consigo prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo, entre aspas, né? As crianças autistas têm muito essa dificuldade. Você pode comprovar isso quando você vê, assim, uma criança que está lá brincando, fazendo as coisas dela, pode cair aqui o armário do outro lado, que ela vai continuar ali. Ela tem muita dificuldade de migrar a atenção entre um estímulo e outro. Não é nem o olhar, é a atenção mesmo no que aconteceu ali e no que está acontecendo aqui. Então, isso é difícil para ela, tá? Então, se eu falo 3, 4, 5 palavrinhas juntas, ela não sabe quais dessas. Uau, um parque dos dinossauros, quantos dinossauros interessantes tem ali? Significa aquela pecinha. Porque o tempo de atenção, quando eu comecei a falar, dela já estava segundos depois. Ela não acompanha na mesma velocidade atencional que você. Então, ela faz associações errôneas. Então, além do déficit sensorial, da alteração sensorial, não é déficit sensorial, é alteração sensorial, ela tem o déficit atencional. Além do que, 80% das crianças autistas têm TDAH também associado. Tem déficit de atenção e hiperatividade junto com autismo. Então, a gente tem que pensar e colocar tudo isso na balança junto. Então, ela tá lá e ela tá mexendo nas pecinhas dela. Eu narro com poucas palavras, eu mantenho a distância confortável, eu não dou demanda, não faço perguntas, não faço pedidos, porque ela ainda não confia em mim. A demanda vai chegar, já, aguenta aí. Nós vamos dar demanda para essa criança. Mas ainda não, segura. Aí ela tá lá, né, bonitona. Aí, o que eu posso começar a fazer também? Geralmente, quando eu narro, descrevo e faço sons engraçados, a criança tende a nos olhar. Por quê? Porque a gente não sobrecarregou o sistema atencional e nem o sistema sensorial dela. Ela viu que nós não mexemos no brinquedo dela, que nós estamos valorizando a ideia dela. Ela não tem uma ideia com aquele brinquedo, com aquele material? Pois é, nós estamos narrando, descrevendo, conversando sobre ele sem mexer, sem tirar, sem trazer um outro que a gente quer que ela brinque, sem trazer a nossa ideia. A gente está valorizando a ideia dela. Isso é muito precioso para qualquer um de nós. Se você está fazendo alguma coisa, pô, chega seu maridão em casa e vem interessado no que você está fazendo. Não dá gosto mostrar, conversar sobre. É a mesma coisa. É muito importante para qualquer ser humano que a gente valorize a ideia dela. E a gente vai fazer isso através dessa narração, dessa atenção que nós vamos dar para o social, que no caso, o nosso social é ela. Então, a gente sempre começa dando o modelo. Ela tende a nos olhar quando a gente faz isso e confiar. E aí ela tá ali, né? Uma outra coisa importante que a gente quer ensinar a criança a fazer é imitar. Por que imitar? Porque imitação é um portal para o desenvolvimento e para a aprendizagem do cérebro. O nosso cérebro aprende por 3 grandes vias. Dá essa garrafinha de água para mim, amor, por favor. O nosso cérebro, ele aprende por 3 grandes vias principais. Obrigada. Vocês estão acompanhando? Tô falando muito? O pessoal tá... Vocês estão gostando? Deixa eu ver aqui. Até que idade nós podemos fazer essas narrações? As pessoas também ficam Qualquer idade. perguntando muito assim, sobre quando a criança é não verbal, como é que fica? Quando a criança é não verbal. Exatamente assim também. Criança não verbal, você narra com uma palavrinha só.
Uau! Dinossauro. Amarelo. Tum, tum, tum. Dinossauro. Uau. Assim. Aí ela olhou para a janela. Janela. Ui. Fazendo sonzinhos engraçados para preencher, onomatopeias, tá? Aí, nós vamos. Que bom, gente. Tá gostando? Tá bem? Ok. Explicativo. Maravilha. Você falou sobre a criança olhar para a janela. Exatamente. Olhou para a janela, a gente narra e descreve o que ela tá olhando. Mudou o assunto. Não é mais dinossauro. Ah, lá, janela. Janela. Tá sol. Dia. Ok? Voltou para os dinossauros. Ótimo. As vias de aprendizagem do cérebro. O cérebro aprende por 3 grandes vias. Lourdes, eu vou colocar você aqui, que eu preciso das mãos italianas para explicar. Daí já te pego de novo no colinho. Uma via muito potente é a modelagem. Nós vamos sendo modelados pelas próprias consequências do ambiente. Se a gente faz coisas que nos trazem resultado, respostas legais, qual é a nossa tendência? É fazer mais vezes. É fazer mais daquilo. Se a gente faz coisas que não são tão legais, qual é a nossa tendência? A fazer menos daquilo. Então, a própria exposição, a própria vida já nos faz receber consequências. E os nossos comportamentos vão sendo modelados a partir disso. Essa é uma grande via de aprendizado, a experiência. Uma outra grande via de aprendizagem é a imitação. A imitação faz com que a gente aprenda observando os outros, sem precisar passar por aquilo. Faz a gente desenvolver empatia. Faz a gente desenvolver a cognição social. Faz a gente desenvolver teoria da mente. Porque quando eu imito e sinto na minha pele essa emoção, sinto em mim, no concreto, o que o outro está sentindo, eu trabalho cognição social. Eu trabalho o que se passa na cabeça do outro. Eu entendo o outro. A imitação é uma das coisas mais difíceis para os autistas e é uma das coisas mais importantes para a gente ensinar. Vocês vão ver que a imitação é uma das habilidades que a gente já começa a medir lá no bebê de 1 ano e meio. Com 18 meses de idade, já tem uma área da avaliação que é a imitação. Por quê? Porque ela é muito importante e ela não começa de repente. E os autistas não imitam da forma como a gente precisava que eles imitassem. Porque a gente tem menos ativações de alguns grupos de neurônios que se chamam neurônios espelho. Esses neurônios espelhos, eles têm uma menor ativação. Então, nós temos que desenvolver. Desenvolver como, Maíra? A gente tem alguns neurônios no cérebro. O cérebro de um autista não é um cérebro incapaz, não é um cérebro que não tem neurônios. Ele tem. Só que essa ativação, essa organização dos neurônios está feita de uma maneira diferente, que são as pecinhas de Lego que o Rodrigo falou. Então, o que a gente precisa? A gente precisa pegar algumas pecinhas que são importantes e colocar no lugar. E ativar essas pecinhas para mostrar para o cérebro, cara, isso aqui é importante. Isso aqui ele vai precisar para a vida dele. Isso aqui ele vai precisar para a socialização. Isso aqui ele vai precisar para se relacionar com as pessoas. Isso aqui ele vai precisar para casar lá na frente. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho igual de musculação. Você vai na academia, a tua personal olha e fala, minha filha, glúteos é importante, vamos trabalhar isso aí, meu amor. É importante para tua vida, para teus relacionamentos, é fato.
Então, a personal vai lá e foca. Vai, agacha a menina. Aí você vai lá, você agacha, você faz, não faz? Então, pro cérebro, para neurocientistas, imitação, o neurocientista é o personal, né? Vai falar pro cara assim, cara, neurônio espelho é importante. Então, nós vamos trabalhar ele aqui. Igual como se você estivesse indo numa academia de musculação, você vai para terapia, para trabalhar esses grupos específicos de neurônio. Como eu vou saber? Pela avaliação. Com 18 meses, a gente já precisa que as crianças, aliás, com poucos meses de vida, os bebês já começam a fazer imitação dos pais. Já começam a colocar a linguinha para fora quando o pai coloca a língua para fora. Já começa a fazer troca de turnos. Com 6 meses é um marcador importante, que a gente começa a falar ali com os bebezinhos, brincar com eles, e quando a gente para, eles reagem fazendo igual. Claro, com sons, com grunhidos, né? Com balbucios, mas já é uma imitação. Então, se tem essas alterações, com 1 ano e meio, quando a gente vai começar a aplicar ali o material e a gente vê que tem alterações, isso é importante de virar esquema de programas e metas. A imitação, ela tem vários níveis. Agora é a hora da gente dar modelo de imitação. Por enquanto, você só vai dar o modelo. Imitar os comportamentos dela. Então, ela tá lá mexendo com dinossauros, ela tá empilhando os dinossauros, ela tá enfileirando os dinossauros. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar outras peças parecidas com as dela. Ai, Maíra, mas eu não tenho outro conjunto de dinossauros. Não faz mal. Você pega conjunto de quadradinho de madeira do jogo da memória. Não tem problema nenhum. O importante é você pegar pecinhas e ir ali fazer igual que ela tá fazendo. E você vai fazendo imitações do comportamento dela. Você faz igual, porque você precisa dar um modelo. Quando você se aproxima a uma distância respeitosa, não sobrecarrega o sensorial dela, trazendo outros materiais, quebrando o padrão do que ela está fazendo. Quando você não sobrecarrega ela, a atenção e o sensorial, com perguntas, com pedidos, com falação na cabeça dela, você narra e descreve o que ela está olhando. Você imita ela? Você está mostrando para ela que a ideia dela é legal? Que você gostou do que ela está fazendo? Tanto gostou que você quer também? Uau! Essa criança tende a olhar para você. Ela vai gostar de estar com você. Porque qualquer um gostaria. Isso funciona muito. Uma das coisas que mais funcionam com crianças autistas é imitar e fazer sons engraçados. Você não mexe nas coisas dela. Você faz igual, dá seu pulo. Ela já aceita você perto, ela não foge mais. E agora? Como é que você participa sem invadir? Então imita, mas não toque no que é dela. A regra simples que muda tudo. Nunca pegue uma peça do conjunto dela. Isso é invasivo e quebra o padrão, quebra o script. Lembra que ela tem essa necessidade? Lembra daquele menininho fofo que eu mostrei pra vocês? Por que eu escolhi o Gustavo pra mostrar pra vocês? O menininho do vídeo, que eu vou mostrar outro dele já já. Porque o Gustavo, ele é nível 1, ele é nível 1,5. Ele era nível 3 de suporte, ele começou com a gente antes dos 2 anos de idade. Ele vai fazer 4 agora. E ele era nível 3ão. Aí ele foi pra nível 2, hoje ele é um nível 2 para 1. E ele vai chegar no nível 1 de suporte. E por que eu trouxe o caso do Gustavo? Porque é muito mais difícil atender uma criança nível 1 do que uma criança nível 3. Porque uma criança nível 3
os seus procedimentos são simples, são rústicos. No nível 1 é mais elaborado. Já começamos de largada com vocês achando que ele estava super confortável. Ele não estava. Ele estava ansioso e precisou de perguntas para manter o padrão. Para perguntar uma coisa que ele já sabia a resposta, para se acalmar. Então, o que você não pode fazer? Você não pode pegar uma peça do conjunto dela. Você não pode trazer um brinquedo mais legal para chamar a atenção dela. Você não pode se aproximar demais ou enfiar a cabeça no espaço da brincadeira, porque a gente tende a fazer isso, né? A gente vai narrando, a gente vai descrevendo e a criança não vai dando bola pra gente, não nos olha. Aí o que a gente faz? A gente fala mais alto, daí a gente chega mais perto, porque a gente quer muito que ela olhe pra gente, aí a gente invade o espaço dela e ela vai ficando com mais aversão e com mais vontade de fugir de você e de sair correndo dali. E qual que é o padrão que a gente tem no autismo? Uma criança que foge, que se esquiva. Não é o que vocês vão ver nos vídeos de hoje, porque fui eu que atendi eles. Você não pode tocar na criança ou no brinquedo dela. Não ainda. Você não pode imitar com uma fala explicativa longa ao invés de um som. O que você pode e deve fazer? Pegar uma peça parecida ou de outro conjunto e imitar o que ela está fazendo. Você pode e deve repetir o exato momento, empilhar, girar, alinhar, fazer tudo que ela está fazendo. Você pode narrar com onomatopeias no tempo dela, que as peças dela fazem. Se cai tudo, você fala ploft. Roda, roda, roda. Você vai cantando e fazendo as coisas de acordo com o que está acontecendo na peça dela, de onde está a atenção dela, não a sua. Se for estereotipia, dá função. Por exemplo, se ela está pulando, pula, pula, pipoquinha. Vocês vão ver isso no vídeo da tarde, da menininha. E você deve parar se você perceber qualquer risco. Espelhar não é ficar copiando a qualquer preço. Se ela sobe em coisa perigosa, se ela bate em coisa perigosa, obviamente, para e, inclusive, protege a criança, tá? Neste momento, como é que você vai saber se está funcionando a tua intervenção? Nós temos... O ideal é chegar nesse caminho aqui, ó. A criança, ela não vai te dar um relatório, né? Mas ela vai te dando um nível desses de cada vez. Você lê o nível e responde a ele. Primeiro, ela aceita a tua presença, mas ela não vai interagir. Isso é o esperado. Isso é o esperado. 2, ela aceita, ela até interage, ela dá uma olhada assim, geralmente assim, ó, exatamente assim que eles fazem, ó. Dá uma olhada, mas ainda não interage, tá? Ainda não te dá retorno. Interage, mas não te dá retorno. Terceiro, ela aceita e ela retorna. Ela te olha para ver o que você está falando, o que você está fazendo. Ela dá um sorriso. Ela percebe que tem alguém ali e que esse alguém é interessante porque respeitou ela e isso já é um grande diferencial, que já é mais do que 99% das pessoas que se aproximam dela não fazem. E por último, nesse ponto aqui é lindo, ela aceita, retorna e te imita de volta. Vocês vão ver isso também. Aí, nesse momento, a gente já pode ir para o próximo passo. O próximo passo é inserir atividades sensoriais, sensorio-motoras no rolê. Sensórios sociais no rolê. Você não consegue fazer cosquinha em você mesmo, você precisa do outro. Você não consegue apertar almofadas em cima de você mesmo, se enrolar igual um charuto no tapete e ficar puxando. Você não consegue fazer coisas, por exemplo, ficar fazendo upa-upa cavalinho com você mesmo. Você precisa do outro. Então, a gente aproveita muito, porque neste momento a sua presença já é aceita e
Quando a criança precisa de você para ter sensações, para ter emoções sensoriais prazerosas, aí você vira reforço. Então, os pais geralmente têm uma lista de atividades que as crianças gostam que envolvem o sensório social. Serra, serrador, jogar a criança para cima. Os pais têm uma lista, geralmente. Bolinha de sabão, músicas, coreografias, tá? Todas essas são importantes, mas você precisa ter certeza que é prazeroso e que a criança gosta antes de fazer, porque envolve toque físico. Já é uma aproximação mais intensa. A rigidez das crianças é um dado. Crianças autistas são rígidas. Por que elas são rígidas? Porque elas tiveram que se adaptar. Elas têm alterações sensoriais, então elas têm medo. Elas se protegem com a rigidez dela. Elas acham que alguém vai mexer nas coisas delas. Elas precisam do alinhamento para satisfazer e trazer um alívio para essa rigidez toda. Então, se você mexer no alinhamento dela, você vai quebrar o vínculo. Por isso que a resposta B é errada. Mexer no alinhamento dela é tirar o porto seguro dela. Para Cláudia, aquele alinhamento é regulação. Tirar uma peça, mesmo que brincando, desfaz a regulação dela e te marca como um adulto que mexe nas coisas, que não respeita. A flexibilidade, nós vamos ensinar flexibilidade psicológica. Calma, isso é lá no passo 6, nós estamos no passo 3 ainda. 4. Depois que você constrói a confiança, você pode trabalhar flexibilidade psicológica e eu vou te dizer exatamente como, tá? A é o caminho. Material paralelo, movimento idêntico, você fica do lado, com as peças iguais, fazendo o mesmo. A mensagem que chega no cérebro dela é: olha, essa pessoa gosta do que eu faço. Olha, ela não acha que eu só tenho ideias inúteis e que não servem para nada. Ela não tenta me entuchar a brincadeira dela, ela gosta da minha. Poxa! E a C também pode funcionar, né? Igual eu falei, se vocês não tiverem a peça, mas só depois, quando ela já olha de volta, tá? Imite antes de tocar. Toque antes de pedir. Então, primeiro a gente imita, depois a gente toca com as atividades sensório-sociais, depois a gente pede. E agora a gente vai... Por quê? Porque a ordem é o método. O método que eu desenvolvi é essa sequência. Essas coisas todas que eu tô te falando já existiam. Eu não inventei a roda. Eu inventei o método, o processo. Pular um passo não acelera o vínculo. Se você pular um passo e já partir para a demanda, que é só no 6º passo, você não acelera o vínculo, você desfaz o vínculo. E quando a gente tem vínculo, meus amigos, a gente tem tudo. A gente consegue qualquer coisa da criança.